Dia dos Pais. Hoje eu vou contar a história daquele cara que foi comprar uma carteira de cigarro, quer dizer, ele foi numa plataforma de petróleo e nunca mais voltou, mais ou menos. Na verdade, o final é feliz. Calma! Na real, poucas datas geram tanta treta na internet quanto Dia dos Pais. Porque, falando sério, costuma ser um dia onde uma série de afetos complicados acabam vindo à tona. Muita gente teve um pai presente, um pai companheiro, que às vezes não era um cara perfeito, mas estava lá. E muitos outros tiveram o azar de conviver com pessoas um pouco mais complicadas, ou até mesmo de não conviver. E a explicação disso, vocês sabem, é cultural, muito homem, canalha, trouxa, não assume as suas responsabilidades. Que, aliás, eu nem gosto da palavra responsabilidade, porque ser pai é uma coisa muito divertida, ou seja, o cara, na verdade, não sabe nem se divertir, é por isso que é um infeliz, é um bosta. E é sobre um outro cara meio bosta que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Mais especificamente um carinha chamado Jack, que é um soldador subaquático, ou seja, ele mergulha em plataformas de petróleo pra fazer solda lá embaixo d'água mesmo. Inclusive, o nome do quadrinho é esse, Soldador Subaquático. E o autor é um cara muito consagrado que eu acho que... eu não sei se eu comentei ele aqui no canal alguma vez. Trata-se de Jeff Lemire, que talvez vocês o conheçam mais porque ele é o autor da série Sweet Tooth. Que caso vocês queiram muito, mas muito, diga nos comentários que eu comento, mas eu nem o quadrinho eu tava me empolgando muito. Apesar disso, Jeff Lemire é um autor muito bom. A galera puxa muito os super-heróis que ele fez, mas eu sinceramente me interesso mais são por essas histórias um tanto bucólicas. E tem uma outra característica sobre o Lemire que é muito interessante, que é a fixação pelo tema da paternidade. Ele tem uma série de trabalhos sobre isso e até mesmo alguns trabalhos onde o assunto não é paternidade, se você for olhar, também é paternidade. Ou seja, é um assunto que mexe muito com ele e ele tá sempre explorando ou voltando a isso. E aqui em Soldador Subaquático ele vai direto ao ponto, ou seja, aqui não tem meias voltas. O tema é paternidade. Basicamente, o que aparece aqui é uma crise existencial, aqueles dilemas do homem que descobre que, meu Deus, eu agora vou ser pai. E tá lá a mulher sofrendo, carregando uma bola de boliche na barriga, mas eu tenho uma crise existencial. Eu sofro! É aquela coisa, né? O homem é meio fresco. Mas Lemire aqui desenvolve isso muito bem, porque o personagem de fato tem um negócio ali meio embolado no passado dele, algo que tem a ver com o pai dele, e que agora, diante da constatação que ele também vai ser pai, essa parada que tava lá sufocada, enterrada, ela voltou à tona. Ou para dizer de um jeito simples, ele pira, porque talvez ele possa cometer os mesmos erros, fazer as mesmas merdas que o pai dele fez com ele. Um pai que, como já diria o Fábio Júnior, foi um herói, mas também foi um bandido. Bye. Ai, como é difícil fazer um vídeo desse sem ficar cafona. Então eu vou comentar aqui nesse vídeo a história de um soldador subaquático, vou falar das questões ali ligadas à paternidade, também quero falar de simetria, de repetição, porque o quadrinho brinca muito com isso, do quanto que nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, e do quanto que a vida, por mais que isso seja já um tanto banalizado, mas é um fato, a vida é um grande ciclo. Também vou falar coisa inteligentinha, tipo filosofia da repetição, vocês vão entender. Elas precisam saber que até um sanduíche... Então chega de enrolação, mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, compartilhe. Este canal verdadeiramente depende de seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro também aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vambora! Soldador Subaquático, só pra situar, é um quadrinho que saiu em 2012 e foi bastante aclamado pela crítica. E isso é bastante interessante perceber porque, como o próprio autor comenta, foi um trabalho feito meio exprimido entre outros trabalhos. Na época, Jeff Lemire estava fazendo Sweet Tooth, assim como também estava fazendo algumas outras histórias para DC Comics. Então, nesse sentido, o Soldador Subaquático é aquele tipo de quadrinho que é feito enquanto você está fazendo outros quadrinhos. O trampo que você faz durante o seu trampo. E é incrível como que isso talvez explique por que esse quadrinho é tão bom. Ou vocês bem sabem, tudo aquilo que a gente faz sem ser obrigado costuma ser melhor. Ou não também. Sei lá. Frase idiota. A história! Jack é um carinha que é formado em letras, mas que nunca levou isso muito adiante. Como ele mesmo diz, o que ele vai conseguir fazer sendo formado em letras? Eu, como professor por muitos anos de curso de letras, eu confesso que eu fico sentido vendo isso, assim. Um abraço, um beijo de solidariedade a todas as pessoas aí que
estão fazendo letras. Força. Mas enfim, ele fez letras, mas no fundo é porque ele não queria mesmo. Daí ele voltou pra cidadezinha onde ele cresceu, que é uma cidadezinha costeira minúscula. E ao que tudo indica, a economia da cidade gira em torno de uma plataforma de petróleo que fica a 1h30 de barco ali da cidade. Jack, como eu falei aqui pra vocês, ele é um soldador subaquático e ele tem uma profissão parecida com a do pai. Só que o seu pai mergulhava para buscar relíquias, ele tinha um antiquário. E o sonho do pai do Jack era um dia poder mergulhar ali na costa do México, por volta de Cuba, porque ele achava que ali ele ia encontrar uma série de tesouros perdidos da época das grandes navegações. Contudo, o pai do Jack já é morto, e ele morreu num episódio trágico que aconteceu no Dia das Bruxas, algo que a gente vai descobrindo aos poucos ao longo do quadrinho. Por sua vez, Jack é casado, tem uma esposa e ela está grávida de 8 meses. Ou seja, o bebê logo vai chegar e eles estão ali nos preparativos. Quer dizer, só a esposa está se preparando, porque o Jack tá aéreo. Nem o berço ele terminou de construir. Uma cena que eu acho muito triste no final das contas é a esposa lá, grávida, se dando ao trabalho de construir o berço, porque o Jack não consegue parar para fazer um mísero berço. O cara desce nas profundezas do oceano para fazer solda, mas fazer um bercinho, pregar a madeira na madeira, para ele aí é muito desafiador. Apesar de eu estar pintando o Jack aí como um babaca, dá a entender que ele é muito presente, ele é companheiro. Foi só agora que ele começou a dar uma despirocada. O que é uma situação horrível pra esposa dele, pra Suzy, que é o nome dela. Porque, basicamente, agora, quando ela mais precisa dele, quando ela tá mais vulnerável, esse cara tá pensando nos seus dilemas pessoais. Nesse ponto, talvez o quadrinho seja um tanto autoindulgente. Porque, afinal, dá uma ênfase muito grande aos dilemas do cara, enquanto que o sofrimento ali da mina fica um pouco apagado. Embora também a narrativa seja contada mais pelo olhar dele, então é natural que algumas coisas tenham mais ênfase do que outras. Ainda assim, não tem como você não ler e dizer: pô, Jack, você é meio babacão, né? Porque, tipo, ok, ele não é um canalha completo, mas ele é meio banana no final das contas. Caramba, né? Tipo, comparece, meu. Porém, conforme a gente vai vendo, tem algo ali. Tem algo que ele mesmo repete. Eu preciso resolver uma parada para poder ser pai. Ele não diz desse jeito, mas tá na cara que é isso. Ele não consegue assumir esse papel enquanto ele não resolver alguma coisa que ele também não sabe o que é. E por mais que ele mesmo perceba que esse discurso é bem merdinha, típico de pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta, Jack ainda assim insiste. Tem algo que eu preciso resolver. Eu acho que é só uma coisa, mas eu não sei bem o que é e eu vou conseguir. Calma, calma, me espere bebê, mulher aí que tá tendo bebê, por favor. Pare, tenha paciência, não tem o bebê, segura mais uns 3, 4 meses aí, faz gravidez de elefante, porque eu vou conseguir, tá bom? Em resumo, Jack, ao invés de comprar cigarro, resolve vazar pra ir mergulhar. Mas afinal, o que tá rolando, o que tá batendo na cabeça dele? A narrativa do quadrinho, ela não é linear, então a gente vai e volta nas lembranças de Jack. E o que a gente descobre é que o pai dele saiu pra mergulhar no Dia das Bruxas, e nunca mais voltou. O corpo não foi encontrado, então tem aquela coisa do tipo, meu pai sumiu ou meu pai morreu? Provavelmente morreu. Mas nem isso ele tem certeza. Jack começa a ficar mais esquisitão do que o normal perto agora do nascimento do filho, porque mergulhando, ele acabou encontrando um antigo relógio. Sim, lá no fundo do oceano tinha um relógio velho largado. E aquilo fez ele pirar, ter uma porrada de lembranças bizarras, ele simplesmente não sabe o que está acontecendo com ele. E nesse ponto é interessante comentar o quanto que o quadrinho traduz essas sensações, todo esse dilema de Jack, a partir de simetrias. Tem, por exemplo, um episódio em que Jack comenta que depois que o pai morreu, ele sempre sonhava que estava mergulhando, cada vez indo mais profundo para encontrar o pai. Só que ele mesmo falava que o sonho era esquisito, porque ele também percebia que estava cada vez subindo mais, indo em direção à superfície. Isso soa um absurdo, mas para sonho faz todo sentido, e a gente tem uma castada de histórias de ficção científica, fantástica, sei lá, da pessoa que começa a cavar no chão e sai lá no Japão. Então a imagem é a mesma, você vai pro fundo, mas quanto mais profundo você vai, também você vai mais para a superfície, nem que seja de outro lugar. Só que notem que essa simetria também é um paralelismo, porque ir pro fundo tem a ver com se encontrar com a morte, o lugar de onde o pai dele nunca mais voltou, mas também tem a ver com ir à superfície, nascer, que é exatamente o que acontece com qualquer pessoa. Nós viemos ao mundo através da água e estar presente entre a humanidade significa deixar essa bolha de proteção, essa bolha aquática que nos abrigava. Daí, portanto, que os dilemas de Jack são muito bem traduzidos aqui, porque tem a ver com a morte do pai e o nascimento do filho, mas que também é uma morte simbólica, ou seja, Jack acha que tem algo no passado dele que precisa resolver, ou seja, que ele precisa liquidar, para que então possa emergir dali o pai que ele precisa ser. É como aquela frase clichê, quando nasce o filho, nasce o pai, embora o pai deveria ter nascido antes para ajudar ali a Suzy, né, enfim, mas vocês entenderam. Outro paralelo que esse quadrinho usa bastante é o fazer a barba, da água na pia acumulada
e do sangue escorrendo por um corte involuntário da lâmina de barbear. A gota de sangue na água é uma imagem de morte, principalmente associada ao pai de Jack que desapareceu, mas que também envolve algo que tem a ver com as nossas entranhas. Então, mais uma vez, uma imagem de nascimento. Jack é um cara que tá numa pira tão grande que tem momentos que ele só consegue encontrar conforto quando ele fica na banheira, quando ele se afunda na banheira da sua casa. Ou seja, ele tá a todo tempo buscando o isolamento, a solidão das águas, que é ainda dentro da simbologia não só desse quadrinho, mas é o que de fato rola conosco, é uma tentativa de voltar para uma condição de completa paz. Em muito, a nossa busca por conforto tem a ver com o resgate de uma condição uterina, porque afinal de contas, antes de nascer, a gente estava quietinho, recolhidinho, já tendo uma noção por barulhos e outras coisas que tem gente ao redor, mas você está ali protegido. Por isso que é interessante reparar que em situações de perigo que exigem da gente um determinado reflexo, muitas vezes o que a gente faz simplesmente é se recolher, ficar encolhidinho. Isso também acontece quando a gente tá triste, que a gente resolve dormir encolhido, sei lá. Notem, portanto, como tudo isso tem a ver com uma memória do próprio corpo. E que aqui na nossa história, isso tá o tempo todo rolando com Jack. E aí, no meio de uma tempestade, Jack mergulha, ele encontra o relógio, fica em posição fetal, mais uma vez, isso aqui aparecendo no quadrinho, e ele vai parar num mundo invertido. Sim, tá quase virando Stranger Things. Só que em vez de virar um lugar cheio de monstros e coisas bizarras, é apenas uma versão do mundo dele, onde não há mais ninguém. A cidade tá lá, só que tá tudo em ruínas, a plataforma de petróleo tá completamente despedaçada e não há ninguém, simplesmente não há ninguém na cidade. Ele volta pra casa dele, há uma poça de água no meio da sala, mas ele não sabe o que é aquilo, o que mais uma vez traz o elemento da água, mas brinca com esse mundo invertido, porque a gente tinha visto em páginas antes que a bolsa havia estourado, que Suzy estava prestes a ter o bebê e que a água escorreu justamente naquele ponto onde agora ele está pisando. Porém, não há Suzy, não há o seu filho, não há nada, simplesmente ninguém está lá. Também não há como sair dessa cidade. Jack uma hora resolve pegar um carro e ele percebe que toda vez que ele está saindo, ele volta para ela. Notem de novo a brincadeira do mergulha, 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 mas volta, volta, volta. Jack, portanto, está preso nessa cidadezinha onde ele nasceu, onde, como ele mesmo disse, provavelmente vai morrer e que não tem mais ninguém, não tem mais nada, só ruínas. Contudo, isso é o tempo que ele tem para aos poucos ir processando uma série de coisas que aconteceu na vida dele. Vocês lembram da história do relógio? Pois bem, o pai dele era um mergulhador que ficava pegando quinquilharias, e o pai dele pegou esse relógio e deu a Jack. Então aquele relógio foi um presente do pai para Jack. E esse pai dele era um cara que tentava, do jeito dele, ser um bom pai. Ele tinha problemas com o alcoolismo, mas não era babaca com o próprio filho. Contudo, ele foi um péssimo marido e os pais de Jack acabaram se divorciando. A gente vai acompanhando que quando Jack tinha 12 anos, ele e o pai começaram a se aproximar cada vez mais. O pai ia mergulhar, Jack ficava no carro e o pai ia dando dicas para ele de mergulho. E a ideia que os dois tiveram juntos era de começar a passarem mais tempo reunidos. Algo que a mãe do Jack relutou de cara, dizendo: olha, o teu pai não é uma pessoa muito confiável. Ela, basicamente, de um jeito mais delicado, tentava dizer para Jack: olha, o teu pai é alcoólatra e quando ele enche a cara, não dá pra contar com ele, ele inclusive se torna imprevisível. Mas Jack estava naquele momento de se reaproximar com seu pai, ele via ele como um grande amigão, então ele insistiu para poder passar mais um dia da semana ao lado do próprio pai. Algo que a mãe cedeu, vendo que ia dar merda, e ela estava certa, porque isso vai dar merda. Basicamente o que aconteceu é que Jack um dia esperou o pai, e o pai não apareceu. Daí ele foi a pé até o boteco que tinha ali na cidade e tava lá o pai dele enchendo a cara. Segundo o pai dele, ele havia se confundido, ele achava que ia ser amanhã, o que eles tinham combinado e tal. Jack se revolta, briga com o pai e pega o relógio que havia ganhado de presente e joga de volta no mar. O pai insiste em pedir desculpas e fala pra ele: tá bom, eu errei, eu vacilei e tu tá com toda a razão de ter raiva aí, depois eu vou pegar aquele relógio de volta, porque aquilo foi um presente meu, eu vou pegar de volta e não tem problema, tá bom? E o combinado para eles voltarem a fazer as pazes é eles passarem junto o Dia das Bruxas. Sim, o fatídico dia em que o pai de Jack vai morrer. O que aconteceu naquele dia é que mais uma vez Jack estava esperando o pai, ele inclusive botou uma fantasia de mergulhador, o que de novo estabelece paralelos, porque naquela noite em que Jack estava esperando o pai com uma fantasia de mergulhador, o pai estava mergulhando. E esse mistério ficou, porque aquele dia ele não estava trabalhando, havia uma tempestade, ou seja, era um péssimo dia para mergulhar e o pai dele ainda assim mergulhou. Será que ele estava buscando se matar? Simplesmente ele não queria mais saber do filho, ele sumiu e fez parecer que mergulhou? Só que então, nessas memórias de Jack que agora tá no mundo invertido, bababá, ele se dá conta do seguinte: o pai dele havia mergulhado para buscar o relógio que ele jogou. A surpresa que o pai queria dar a ele no Dia das Bruxas, para tentar redimir das falhas que ele tinha, era de pegar mais uma vez o presente que ele havia dado ao filho. Portanto, o tal do relógio ali
funciona para Jack como um elemento de culpa. E isso meio que esclarece para ele, para nós leitores, todos os dilemas que estavam rolando na cabeça dele. Basicamente, ele não se sentia apto a ser pai porque ele se sentia culpado de ser o assassino do próprio pai. E esse sentimento de culpa, como vocês podem ver na história, opera como um grande inibidor. Ou seja, Jack não consegue ir para lá nem para cá, ele fica perdido, rodando como se estivesse num redemoinho, porque basicamente ele não consegue sair desse mesmo lugar. O que a ideia de um relógio parado no fundo do mar reforça essa imagem. O tempo não anda, o tempo não avança, mas também não retrocede. Jack está num grande intervalo na sua vida. Daí que o mundo invertido aqui é uma metáfora até um tanto óbvia. Outro processo que vai acontecendo com Jack conforme ele está neste mundo invertido é que ele vai ficando cada vez mais parecido com o próprio pai. O rosto dele vai se modificando e conforme ele se olha no espelho, ele enxerga o pai dele, que ele nem mais lembrava como é que era o rosto. Então tudo que começa a acontecer aqui nesse mundo maluco em que Jack foi parar é que ele está repetindo a figura do pai. Aquele ditado, o fruto não cai longe do pé, pois bem, o fruto aqui está caindo inclusive em cima do próprio pé. E aqui é interessante comentar o conceito de repetição na filosofia. George Agamben é um filósofo que sintetiza muito bem a diferença entre reprodução e repetição. Reprodução é aquilo que acontece mais uma vez de forma idêntica. Pense na esteira de uma fábrica com vários produtos saindo exatamente iguais. Contudo, a repetição é o tornar possível mais uma vez. E toda vez que você torna possível algo mais uma vez, algo muda. Pense no teatro, uma companhia tem lá uma performance que eles já ensaiaram 500 vezes e que eles repetem, só que nunca é o mesmo espetáculo. Isso dá pra pensar até mesmo com o filme. O filme, ele é reproduzido, mas a relação que a gente tem com o filme, por mais que a gente esteja vendo um filme repetido, nós não somos mais os mesmos. E esse entendimento sobre repetição, vocês podem ver, está na base dos principais ritos que todas as culturas têm. Por que as ritualísticas, as cafonices mesmo de toda a cultura, por que elas são importantes em alguma dose? Porque a gente repete certos cerimoniais apenas para poder fazer com que eles ganhem um novo sentido e um novo tempo. Por isso certos dualismos são meio bobos, como tradição e modernidade. Parece papo de gente querendo vender casa. Porque na verdade toda a tradição é algo que se moderniza, que se coloca no hoje. A palavra moderno quer dizer hoje. Então o que a gente está vendo aqui nesse quadrinho de Um Soldador Subaquático é basicamente toda uma ritualística, toda uma repetição que vai permitir, quem sabe, Jack buscar uma saída que o pai dele não encontrou. O pai dele foi até o fundo do oceano para trazer algo para o filho, para conseguir voltar como um bom pai, e nunca voltou. Jack percebe então que, ok, estou fazendo exatamente a mesma coisa que meu pai, mas eu vou voltar. E é aqui, precisamente aqui, que isso aqui vira uma típica história de Dia dos Pais. Porque é precisamente nesse ponto que Jack entende que ele precisa retornar. Daí tem um momento simbólico onde ele, de volta no fundo do oceano, reencontra o pai. Isso aqui pode ser um pouco piegas, mas tem a ver com o fato de que agora ele não é mais condenado a ser o próprio pai, ele pode ser outra pessoa. Então ele se despede do pai com amor, e agora ele pode voltar à superfície e ser o pai do filho dele que está para nascer. Ele não está mais condenado a reproduzir o que o pai dele era, embora, por ser o filho de quem é, ele vai repetir alguma coisa. O final da história, que é felizinho, você já deve imaginar, tem a ver com Jack retornando para Suzy e vendo que o filho dele nasceu. Ele perdeu o parto do filho, mas agora que o filho dele está fora das águas, ele, Jack, também está. O filho de Jack veio ao mundo no mesmo momento em que veio o pai. E a Suzy? Bom, a Suzy que se fudesse até esse momento. Perceba então que até mesmo uma história bonitinha de paternidade, a mulher ainda só se ferra. Apesar disso tudo, eu acho que é uma história bonita e que tem a ver com um cara que não é simplesmente aquele que assume a responsabilidade porque ele é pai e ele tem esse dever, mas sim porque é alguém que reencontra o afeto por si, pelo pai, pela relação que tinha com o pai e pela alegria, pela possibilidade de construir essa mesma relação agora com seu filho. Ou seja, um arco de nascimento do pai, mas aqui paternidade entendida acima de tudo como um afeto feliz, um afeto de intensidade, de pura alegria. Dito de outra forma, paternidade como a mais bruta potência de vida. Caso você gostou desse quadrinho e resolva comprá-lo, vá em lojas de quadrinhos e se for pela Amazon, usa o nosso link aqui que está na descrição que nos ajuda bastante. No Dia dos Pais, embora também pode ser, sei lá, tem um Dia dos Pais ano que vem, eu espero que eu esteja vivo até lá. Mas sei lá, sugiro outras obras do Lemaier ou até mesmo quadrinhos, games, filmes que tenham a ver com alguma coisa que eu falei aqui, quem sabe sobre repetição. Ah, esse é um ponto interessante, tem muita obra boa sobre isso. Caramba, né? Dá pra fazer uma playlist só sobre obras ficcionais que tratam de repetição. E sim, você já deve ter pensado no Dia da Marmota, que talvez seja o filme mais emblemático desse processo. Tá aí. Tô tendo ideias, mas me digam aí nos comentários para eu ter mais. Fica então aqui meu mais sincero desejo de Feliz Dias dos Pais e siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir, valeu pessoal!